agora o nosso tema é a transição para a economia de baixo carbono, que abre oportunidades para o agronegócio brasileiro. A gente segue falando desse assunto com o Alexandre Alves Alonso, que é chefe-geral da Embrapa Agroenergia. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Raíssa. Boa noite a todos. Boa noite. Alexandre, começa falando para a gente, por favor, da relação da bioeconomia brasileira com o agronegócio. Perfeito. Bom, a bioeconomia a gente tem costumado definir como um novo modelo industrial baseado na utilização de recursos renováveis, não somente renováveis, mas biológicos. Então, em contraponto a esse modelo econômico atual que a gente utiliza, no qual as matérias-primas são finitas. E, basicamente, essa bioeconomia, como a gente tem chamado, ela tem dois grandes objetivos atualmente. Uma é substituir combustíveis fósseis por combustíveis de origem biorrenovável, portanto, os biocombustíveis, e também substituir produtos químicos por bioprodutos. Então, quando a gente pensa em biocombustíveis, a gente vai estar lembrando do etanol, do biodiesel, pensando em bioprodutos como bioplásticos, etc. Em comum, tem o fato de que as matérias-primas utilizadas para a produção desses biocombustíveis e desses bioprodutos, majoritariamente provêm de fontes agrícolas. Portanto, a gente costuma dizer que o agro brasileiro, ele é que sustenta essa nova bioeconomia. É lógico que a gente pode pensar na grande biodiversidade que o país existe no país como uma forma de se explorar de maneira sustentável. Mas o agro, na verdade, por ser fonte de matéria-prima para as agroindústrias, para as indústrias, é quem tem movido o país em direção a essa nova bioeconomia. Então, a relação ela é quase que umbilical, diria eu. Não há como se pensar em bioeconomia e não pensar no desenvolvimento do agro do país. E nós temos matéria-prima disponível, preço acessível e tecnologia para incentivar esse mercado? Perfeito. Hoje, quando a gente, como eu mencionei mais cedo, quando a gente pensa em biocombustíveis, a gente está pensando principalmente no etanol para os veículos de frota leve e também o biodiesel para os veículos de frota pesada. E mais recentemente também é o biogás e o biometano como uma alternativa. Quando a gente pensa nesses tipos de biocombustíveis e também nos bioprodutos que podem vir a ser derivados daí, a gente vai estar pensando principalmente na cultura da cana-de-açúcar e na cultura da soja. E o Brasil é um dos principais produtores mundiais, se não o principal produtor dessas duas variedades agrícolas. Então, hoje, para sustentar essa indústria, o Brasil produz uma quantidade bastante elevada de cana-de-açúcar e de soja que atende tanto os mercados internos quanto externos. Então, para esse mercado, tal como está estabelecido, o Brasil, sim, é o grande produtor de biomassa. Além disso, quando a gente pensa em biocombustíveis mais novos, como, por exemplo, a questão do biogás e do biometano, a gente precisa lembrar que eles são principalmente derivados a partir de resíduos agrícolas. Então, o Brasil, por ser um grande produtor agrícola, dispõe também de uma grande quantidade de resíduos, que pode, com a tecnologia adequada, com a tecnologia correta, ser utilizado para a produção desses biocombustíveis. Obviamente, quando a gente pensa em novos biocombustíveis avançados, como, por exemplo, para a questão de aviação ou próprio combustível marítimo, a gente vai ter que desenvolver, continuar expandindo a produção dessas culturas e também desenvolvendo novas biomassas que sejam dedicadas para a produção de biocombustíveis e bioprodutos, ou então, por meio daquilo que a gente convencionou chamar de biorefinarias, utilizar a mesma biomassa que hoje é produzida para a produção de um produto agrícola, por exemplo, para produzir esse produto e um outro. Então, eu costumo dizer que a bioeconomia, a gente está sempre falando do e não do ou. Então, a gente busca alternativas no qual você consiga produzir um produto e outro produto. Então, nesse caso, o Brasil está bastante bem preparado para continuar produzindo matéria-prima suficiente para atender esses mercados. E há alguma estimativa de quanto a biotecnologia ajudou a reduzir de emissões de gases? Perfeito. Várias fontes indicam, por exemplo, que o uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira, como, por exemplo, o etanol e o biodiesel, já nos últimos 2 décadas, mitigou as emissões de mais de 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Somente no último ano, a partir do momento em que a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, passou a implementar uma série de metas para a descarbonização, a gente já teve mais de 30 milhões de toneladas de CO2 equivalente mitigadas. Isso pela substituição
dos combustíveis fósseis, né, de referência, pelo biocombustível. Então, cada vez que, como a pegada de carbono, como a gente costuma dizer, dos biocombustíveis é menor do que a pegada de carbono dos combustíveis fósseis, toda vez que você promove uma maior participação, além de uma maior produção, uma maior participação desses biocombustíveis na matriz, mitiga-se a emissão de CO2. Por isso que a gente hoje trabalha com um conjunto de metas de descarbonização e para o atingimento dessas metas prevê-se, obviamente, a expansão da produção de biocombustíveis no Brasil. Eu chamo a atenção também que a indústria química, como eu disse, a bioeconomia, ela tem duas grandes vertentes, a de biocombustíveis e a de bioprodutos, além de, obviamente, a produção de alimentos. A indústria química também está atenta à necessidade de crescimento carbono neutro e busca alternativas para bioprocessos para serem implementados na indústria, visando a obtenção de produtos. A gente costuma dizer que, virtualmente, todo químico hoje originário da indústria petroquímica, ele pode ser produzido a partir de biomassa, a partir de fonte biológica renovável, a partir da biotecnologia. Então, desenvolvimentos em áreas como, por exemplo, a biotecnologia industrial têm permitido a utilização de novos micro-organismos e enzimas para, em processos fermentativos, obter esses novos bioprodutos. E, além disso, eu acho que um ponto importante aqui para a gente trazer, principalmente para os agricultores que estão assistindo, é que a agricultura brasileira passa, obviamente, por um processo de intensificação. E esse processo de intensificação, ele também busca sustentabilidade. Então, para isso, tem se investido bastante pesquisa no desenvolvimento daquilo que a gente chama de bioinsumos. Então, biofertilizantes, biopesticidas, por exemplo, compostos para nutrição animal e vegetal. Esses bioprodutos, eles podem também, bioinsumos, serem produzidos a partir de biomassa. Então, obviamente, ao se utilizar uma maior quantidade de bioinsumos nos sistemas produtivos, diminui também a pegada de carbono das culturas agrícolas. Então, dentro, por exemplo, do programa ABC+, de crescimento, né, da agricultura de baixo carbono, essa é uma linha de ação chave. Então, essas estimativas dão só uma ideia daquilo que a gente está projetando de impacto para essa economia de baixo carbono, que, obviamente, vai vindo do desenvolvimento de tecnologia e da biotecnologia. Alexandre, além das metas que você citou anteriormente, como está a pressão do mercado por uma economia verde? Perfeito. A maior parte dos mercados nos últimos anos tem se atentado para uma sigla chamada ESG, né? Então, é governança e sustentabilidade ambiental e práticas sociais. Então, esse componente ele tem baseado vários modelos de negócio. Então, busca-se produzir não somente mais, mas se produzir de maneira sustentável. Para isso, tem se buscado uma série de métricas para se medir a sustentabilidade de vários sistemas produtivos. E, obviamente, com a agricultura isso não é diferente. A Embrapa tem investido, por exemplo, em vários protocolos carbono neutro. Então, a gente tem soja carbono neutro, carne carbono neutro, entre tantas outras. Então, se investir em tecnologia para mitigar as emissões de CO2 em todo o sistema produtivo, ele responde a esse anseio, a essa pressão, para que não somente se produza mais, mas se produza mais de maneira sustentável dentro desses preceitos da chamada agenda ESG. Isso está, obviamente, acoplado também com a agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, que preconiza o desenvolvimento de práticas não somente ambientalmente corretas, mas também que tenham práticas de governança e ações sociais. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pelas informações que você trouxe. A gente segue de olho no desenvolvimento desse tema aqui no nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite.